Neste vídeo, eu vou falar sobre o lucro presumido. E o que é o lucro presumido? O lucro presumido é uma forma de apuração e pagamento do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, conhecido pela sigla IRPJ, e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, conhecida pela sigla CSLL. Em nossa legislação, existem variadas formas de se apurar e recolher o imposto de renda e a contribuição social. Quais são? Vamos dar uma olhada aqui nos slides. Vamos lá. Nós temos o lucro real, que é a forma comum a todas as empresas e consiste em utilizar o lucro líquido contábil para apuração da base de cálculo do imposto de renda. Esse lucro contábil é apurado de acordo com as normas técnicas de contabilidade. Porém, existem casos em que o registro contábil não está de acordo com a legislação tributária. Por isso, é necessário fazer ajustes a partir do lucro contábil para se chegar, então, nas bases de cálculos do imposto de renda e da contribuição social. Ou seja, se é necessário aumentar o resultado para adequar à legislação tributária, são feitas adições ao lucro líquido. Se é necessário reduzir aquele resultado para ficar adequado ali com a legislação tributária, são realizadas, então, as exclusões ao lucro líquido. Esse resultado ajustado com adições e exclusões é que é chamado de lucro real. Então quer dizer que esses ajustes são feitos lá na contabilidade? Não. Esses ajustes são feitos num livro fiscal próprio, chamado de Livro de Apuração do Lucro Real, também conhecido pela sigla LALUR. A legislação tributária não pode interferir na contabilidade, por isso os ajustes são feitos em separados lá no LALUR. Já o lucro presumido, tema deste vídeo, é calculado a partir da aplicação de um percentual de presunção de lucro sobre a receita operacional da empresa, ou seja, sobre as receitas das atividades próprias da empresa. Esse percentual, então, não se utiliza o lucro contábil, utiliza-se apenas um percentual de presunção do lucro, que pode ser de 1,6%, no caso de combustíveis, por exemplo, 8%, por exemplo, para vendas de mercadorias e produtos, 16% para alguns serviços e 32% para os demais serviços, para os serviços em geral. A essa presunção de lucro é somado as outras receitas, chegando então à base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Outra forma de apuração é o lucro arbitrado, que pode ser feito pelo próprio contribuinte, em determinadas circunstâncias, ou de ofício pela autoridade fiscal, dentro de um procedimento de fiscalização. Quando é feita pelo próprio contribuinte, no chamado autoarbitramento, e a receita é conhecida, utiliza-se os percentuais de presunção do lucro presumido e acrescenta-se ali 20%. Por exemplo, eu tenho então uma atividade de venda de mercadorias que o percentual de presunção do lucro presumido é de 8%. Então eu vou aumentar, vou majorar ali esse percentual em 20%. 20% de 8 é igual a 1,6. Então eu vou somar com 8, vai dar 9,6. Esse vai ser o percentual de presunção do lucro, 9,6%. A esse percentual de presunção do lucro arbitrado, eu vou somar então as outras receitas, chegando então na base de cálculo do lucro arbitrado. Outra forma de recolhimento do imposto de renda da contribuição social é pelo Simples Nacional. Veja bem, o Simples Nacional não é só um regime de tributação do IRPJ. Na verdade, é um sistema simplificado onde eu recolho diversos tributos, inclusive o ICMS estadual e também o ISS municipal, numa única guia. Mas como o imposto de renda e a contribuição social também fazem parte dessa guia, então nós podemos dizer que o Simples Nacional é também uma forma de apuração e recolhimento do IRPJ e da CSLL. Como eu disse antes, o lucro real é a forma comum de apuração do IRPJ para todas as empresas. Qualquer empresa que não optou ainda por uma outra forma
pode então fazer a apuração pelo lucro real. É falsa a ideia de que o porte da empresa é que determina o seu regime de tributação. Ou seja, não é verdade dizer que o lucro real é para as empresas de grande porte, o lucro presumido é para as empresas de médio porte e o simples é para as empresas pequenas. Por quê? Porque uma empresa pequena, ela pode optar pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Assim como uma empresa média também, que tem todos os requisitos ali para estar no lucro presumido, ela pode sim optar pelo lucro real. E qual é o melhor regime tributário? Bom, aí precisa fazer uma avaliação no caso concreto, tem que fazer uma avaliação caso a caso. Não dá para verificar apenas o porte da empresa para determinar qual é o melhor regime de tributação para aquela empresa. E também, muitas vezes, não dá para olhar nem só o imposto de renda. O ideal seria avaliar, fazer essa avaliação, né? Qual o melhor regime de tributação para determinada empresa. O ideal é avaliar o conjunto dos tributos, inclusive estadual e municipal, contribuição previdenciária, todos eles. Por quê? O regime tributário, em alguns casos, ele pode influenciar também o recolhimento de outros tributos. Por exemplo, a empresa que optar pelo lucro presumido, ela também vai estar obrigada a fazer o recolhimento do PIS/COFINS pelo regime cumulativo. Ela não pode aproveitar créditos de PIS/COFINS. O regime obrigatório das empresas de lucro presumido é o regime cumulativo. E até mesmo questões extras fiscais. Por exemplo, uma empresa pode avaliar que ela estando no Simples Nacional, ela pode ter acesso a financiamentos, por exemplo, com juros mais acessíveis. Então, o ideal é que seja feita uma avaliação completa para que tome essa decisão de qual é o regime tributário mais adequado para aquela empresa. Um verdadeiro planejamento tributário. Então, dito esses aspectos mais gerais, vamos falar com mais detalhe agora sobre o lucro presumido. Começando pela seguinte pergunta: quem pode optar pelo lucro presumido? A opção pelo lucro presumido foi disciplinada pelos artigos 13 e 14 da Lei 9.718 de 1998. Lá estão os critérios de quem pode optar. Agora, falando de legislação, então quer dizer que a Lei 9.718 é a lei do lucro presumido? Não. Na verdade, a legislação tributária, seja do imposto de renda, de outros tributos, ela está espalhada, são várias leis. Então nós temos, por exemplo, a Lei 9.718, nós temos Lei 9.249, temos Lei 12.973, são diversas leis que tratam do assunto tributário. Então quer dizer que eu tenho que conhecer todas essas leis? Olha, o especialista, aos poucos, ele vai se familiarizando com todas essas leis. Mas no início é importante saber que existe, por exemplo, no caso do imposto de renda, né, existe o regulamento do imposto de renda, que é um documento, né, uma norma publicada que reúne ali a legislação do imposto de renda. Esse ato, ele não tem nenhuma inovação. Ele apenas reúne a legislação. Vamos dar uma olhada aqui no regulamento do imposto de renda. Então aqui no Google a gente pode escrever aqui regulamento do imposto de renda. Aí ele trouxe aqui para mim, né, o decreto 9.580 de 22 de novembro de 2018. Regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Então, esse aqui é o regulamento de imposto de renda, é um documento que reúne a legislação do imposto de renda até determinada data, né? Que nós temos até o artigo 33, ele fala que esse regulamento consolida a legislação publicada até 31 de dezembro de 2016. A gente pode ver aqui, vou pegar um artigo qualquer, aqui, ó, esse artigo aqui, 128. Então, vem o artigo, ele está trazendo isso aqui de uma outra legislação, e aqui ele cita da onde que ele trouxe, né? Ele trouxe essa disciplina aqui, essa norma, lá da lei número 7.713
de 1988. Então, esse aqui é o regulamento do imposto de renda. Ele é de 2018, né? O anterior era de 99, se eu não me engano, era o decreto 3.000. Então, ele não inova, ele apenas reúne num único documento a legislação tributária do imposto de renda, né? Esse aqui é o regulamento do imposto de renda. Nós temos também uma instrução normativa da Receita Federal, que é a instrução normativa número 1700, vou colocar aqui, IN 1700, de 2017. Então, nós temos aqui, ó, instrução normativa 1700, de 14 de março de 2017. Dispõe sobre a determinação e o pagamento do imposto de renda e da contribuição social das pessoas jurídicas, e disciplina o tratamento tributário do PIS, da COFINS e do PIS, no que se refere a alterações introduzidas pela Lei 12.973. Qual que é a diferença dessa normativa aqui para o regulamento? Bom, o regulamento ele reúne ali, consolida a legislação sobre o imposto de renda. Essa instrução normativa aqui, ela só fala sobre o imposto de renda da pessoa jurídica. E ela, na verdade, é como se a Receita Federal estivesse interpretando ou explicando a legislação tributária, né, de uma forma que a Receita Federal entende. É lógico, sem conflitar com a lei, né, porque a instrução normativa também não inova, mas ela, diferente do regulamento, que só traz a legislação, copia e cola, a instrução normativa ela pode trazer explicações maiores, pode dar maiores explicações, é claro, sem conflitar com a lei. Vou dar um exemplo aqui, não é aqui nesse caso dessa instrução normativa aqui, mas eu posso ter uma lei que fala, fulano, para obter tal benefício, ele precisa preencher um cadastro. É isso que fala a lei. Vem uma instrução normativa e fala, olha, o cadastro é feito por meio de um formulário que está na página do .gov.br, você tem que anexar tais documentos, prestar tais informações, é isso. A instrução normativa ela pode explicar melhor alguma coisa na legislação. E nós temos também, no caso do imposto de renda da pessoa jurídica, uma outra fonte de informação também muito interessante, que é o perguntas e respostas das pessoas jurídicas. Existe o perguntas e respostas também das pessoas físicas. Esse aqui é o perguntas e respostas das pessoas jurídicas. O último publicado é esse aqui, de 2023. Então, ele vem num formato aqui de perguntas e respostas, né? Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Então, nós temos aqui uma pergunta 003. Quem não deve apresentar SF? Então, vem a resposta e ele traz também a fundamentação. Qual é a legislação que foi usada como referência para essa resposta? Então, também é uma fonte de informação muito valiosa. Então, nós temos aqui o regulamento do imposto de renda, a instrução normativa 1700 e o perguntas e respostas do imposto de renda. Essas são as únicas fontes de informação? Não, existem diversas outras. Nós temos a própria doutrina, nós temos a jurisprudência, tanto administrativa como judicial, tem diversas portarias, resoluções, né? Tem solução de consulta da Receita, tudo isso pode ser utilizado como fonte de informação. Mas as essenciais são essas três aqui, para você entender o imposto de renda da pessoa jurídica, ok? Aproveitando esse assunto de legislação, nós vamos ver que a contribuição social, ela não tem uma legislação própria, completa. Ela pega carona na legislação do imposto de renda. Então, toda vez que eu falar de imposto de renda, também vale para a contribuição social, na grande maioria dos casos. Quando não valer, eu vou destacar. Olha, isso aqui só vale para o imposto de renda, isso aqui só vale para a contribuição social. Mas, normalmente, eu falando imposto de renda, serve também para a contribuição social. Então, voltando à pergunta, quem pode optar pelo lucro presumido? No artigo 587 do Regulamento do Imposto de Renda,
nós temos lá um critério, nós temos dois critérios. Um é da receita total da empresa, auferida no ano anterior, e outro critério da atividade. Vamos aqui primeiro, o primeiro critério aqui da receita bruta, da receita total, né? No artigo 587 do Regulamento do Imposto de Renda, nós temos lá que pode optar pelo lucro presumido a pessoa jurídica cuja receita bruta total do ano calendário anterior, a gente observa sempre o ano calendário anterior, tenha sido igual ou inferior a 78 milhões de reais, ou 6 milhões e 500 mil reais, multiplicado pelo número de meses de atividade do ano calendário anterior. Quando inferior a 12 meses, a empresa poderá, então, optar pelo lucro presumido. Então, nós temos esse limite aí do valor da receita bruta, sempre observando o ano anterior. Ou seja, eu quero optar pelo lucro presumido em 2024. O que eu tenho que observar? Qual é a minha receita bruta do ano anterior? 2023, no caso. E se em 2023, a empresa iniciou atuidade em 2023, aí, por exemplo, ela funcionou apenas nos últimos 6 meses do ano. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar ali os 6 milhões e 500, que nada mais é do que 78 milhões dividido por 12, e vai multiplicar, então, esse 1/12 pelo número de meses que a empresa funcionou. No nosso exemplo, 6 meses. Então, o limite que ela vai verificar vai ser esse, 6 milhões e 500 vezes 6 é igual a 39 milhões. Ela precisa observar esse limite. Se ultrapassou 39 milhões, ela não vai poder optar pelo lucro presumido em 2024, ok? Então, esse é o critério da receita bruta total. E se a empresa, durante aquele ano, durante o ano 2024, ela ultrapassar esses 78 milhões, não tem que fazer nada. Ela não tem que mudar, a opção que ela fez vale para o ano todo. Se a gente for olhar o critério da receita bruta, ela não precisa mudar de regime durante o ano calendário. Em 2025, ela vai estar impedida de optar pelo lucro presumido, vai estar obrigada, então, ao lucro real, ok? E tem um critério também, que é esse aqui. Quem pode optar pelo lucro presumido? Quem não está obrigado ao lucro real. Opa, mas nós não estamos falando de lucro presumido? Estamos. Mas por uma questão, uma dedução lógica, né? Se a pessoa está obrigada ao lucro real, ela não vai poder optar pelo lucro presumido. Então nós temos que ver agora quem está obrigada, quais empresas estão obrigadas ao lucro real. Então nós vamos ver agora quais são as empresas que estão obrigadas ao lucro real. Qualquer empresa pode optar pelo lucro real, mas algumas estão obrigadas, ou seja, elas não podem optar por outro regime, elas não podem optar pelo lucro presumido, elas não podem optar pelo Simples Nacional. Vamos lá, começando aqui, artigo 257 do Regulamento do Imposto de Renda. Ficam obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas cuja receita total no ano calendário anterior seja superior ao limite de 78 milhões de reais, ou proporcional ao número de meses do período quando inferior a 12 meses. Então, a gente precisa sempre observar o ano calendário anterior. Então, se a empresa teve uma receita total superior a 78 milhões de reais no ano calendário anterior, ela está obrigada ao lucro real. Então, o ano anterior, por exemplo, 2023, eu quero saber qual vai ser meu regime de pagamento do imposto de renda em 2024. Eu preciso observar o ano anterior, ok? Então, a empresa que, por exemplo, iniciou suas atividades em 2023, por exemplo. Então, eu vou olhar a proporção ali da receita total referente aos números de meses que a empresa funcionou. Então, vou pegar ali 78 milhões, dividir por 12, dá 6 milhões e 500 mil. Vou pegar esses 6 milhões e 500 mil e multiplicar pelo número de meses que a empresa funcionou. Por exemplo, a empresa funcionou 6 meses.
Então, eu vou pegar 6 milhões e 500 mil, multiplicar por 6 e vou encontrar, então, 39 milhões de reais. Esse é o limite que essa empresa tem que observar para verificar se ela está obrigada ou não à apuração pelo lucro real. Lembrando que nós estamos falando de receita total, então são todas as receitas, não é só a receita da atividade. Qualquer receita que a empresa tiver, receita não operacional, ganhos de capital, rendimentos de aplicações, tudo isso, reversão de despesas, né? Tudo isso vai ser somado para eu chegar, então, para eu verificar esse valor que é de receita total naquele ano calendário. Até mesmo receitas não tributáveis entram nessa soma. Por exemplo, eu tenho uma receita ali, um resultado positivo de equivalência patrimonial. É um resultado não tributável, mas para fins de verificar se a empresa está obrigada ou não ao lucro real, eu preciso somar esse resultado positivo, né, de equivalência patrimonial também no total ali das receitas do ano. Aqui no inciso 2, as pessoas jurídicas cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimento, banco de desenvolvimento, ou não vou ler tudo não, mas aqui são as instituições financeiras, os bancos. Os bancos não podem optar por outra forma de tributação que não o lucro real. Pessoas jurídicas que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior. Isso aqui não é receita de exportação. A empresa que tem receita de exportação não está obrigada ao lucro real, pelo critério da atividade, é claro. Isso aqui nós estamos falando de lucros no exterior. É quando a empresa tem uma filial no exterior, ela tem um investimento societário no exterior, ela faz aplicações financeiras no exterior, tem ganho de capital. Nesses casos, né, ela não pode optar, ela está obrigada ao lucro real. Empresas que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto sobre a renda. Então, se a empresa quiser usufruir de benefícios fiscais, ela precisa estar, então, no lucro real. O regime de tributação precisa ser o do lucro real. Pessoas jurídicas que no decorrer do ano calendário tenham efetuado pagamento mensal pelo regime de estimativa. Olha, se a empresa iniciou o pagamento por estimativa, ela está, então, obrigada ao lucro real, né? Porque a estimativa é um recolhimento do lucro real anual. Então, tem o lucro real anual e o lucro real trimestral. Se a empresa pagou um DARF, se o primeiro DARF do ano foi pago no regime do lucro real estimativa, ela está obrigada ao lucro real estimativa até o final do ano. Empresas que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviço de assessoria, credícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis, a prazo ou prestação de serviço. Então, essas empresas aqui, com essa atividade, também elas estão obrigadas ao lucro real. Empresas que explorem as atividades de securitização de créditos imobiliários, financeiros e do agronegócio. Empresas que tenham sido constituídas como sociedade de propósito específico, formadas por microempresa e empresas de pequeno porte, observado o disposto no artigo 56 da Lei Complementar número 123 de 2006. Empresas que emitam ações nos termos estabelecidos no artigo 16 da Lei 13.043. Aqui no parágrafo 1º, fala as pessoas jurídicas não enquadradas no disposto no caput, né, naqueles incisos todos ali, poderão apurar seus resultados tributáveis com base nas disposições desse título. Ou seja, mesmo que a empresa não esteja obrigada à apuração pelo lucro real, se ela quiser, né, se ela pode, então, apurar o imposto de renda, a base de cálculo do imposto de renda da contribuição social, pelo regime do lucro real. Por quê? O lucro real é regime comum a todas as empresas.
uma média empresa, né? Uma empresa, por exemplo, que tem todos os requisitos para estar no lucro presumido, se ela quiser, ela pode ficar no lucro real. Uma empresa que tem todos os requisitos ali para optar pelo Simples Nacional, se ela preferir, se for mais vantajoso, se for a decisão da empresa, ela pode ficar no lucro real, não tem problema nenhum, porque o lucro real é o regime comum a todas as empresas. E aqui, por fim, as pessoas jurídicas que tratam o inciso 1, 3, 4 e 5 do caput poderão optar durante o período em que submetidas ao programa de recuperação fiscal, o REFIS, pelo regime de tributação no lucro presumido. Certo? Então vamos lá, vamos voltar aqui rapidinho. Então, mesmo que a pessoa jurídica tenha ultrapassado 78 milhões no ano anterior, se ela tiver no REFIS, ela pode optar pelo lucro presumido. Aí vamos para o 3. Os bancos não podem, que inciso 2 não foi citado, mas o 3 pode. Pessoas que tiverem lucro no exterior, se elas estiverem no REFIS, elas podem optar pelo lucro presumido. Mesma coisa as empresas que usufruem de benefícios fiscais e aquelas que, apesar de terem começado o pagamento do imposto naquele determinado ano no regime de estimativa, se elas estiverem no REFIS, elas poderão, então, apurar pelo lucro presumido. Ok? São essas observações aqui. Bom, então essas são as empresas obrigadas ao regime de tributação do lucro real. Agora que nós já sabemos quem pode optar pelo lucro presumido, vamos então ver como é que é feita essa opção. Vamos lá. A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da primeira ou da cota única do imposto sobre a renda devida correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano calendário. Ou seja, a empresa faz a opção pelo lucro presumido, pagando o primeiro DAF do ano pelo lucro presumido. É simples assim. Inclusive, e se ela fez essa opção, pagando o primeiro DAF do ano, essa opção vale para todo o exercício, para todo aquele ano calendário. Ela não pode mudar para lucro real durante aquele ano calendário, ok? E a Receita tem tratado isso de forma bastante rígida, inclusive é vedado fazer o REDAF. O REDAF é um procedimento lá para você alterar informações de um DAF. Mas essa informação, né, que é o código, né, o código de recolhimento do DAF pelo lucro presumido. Esse código não pode ser alterado, porque senão a empresa utilizaria um procedimento de REDAF, né, para mudar ali a forma de tributação que ela inicialmente optou pelo lucro presumido, mas depois ela quer passar para o lucro real. Seria fácil, era só ir lá e fazer um REDAF. Mas não, é vedado fazer REDAF para se mudar a forma de tributação. A apuração do imposto ela é trimestral, são trimestres fixos, né? Nós temos aqui o primeiro trimestre encerrando em 31 de março, o segundo trimestre encerrando em 30 de junho, terceiro trimestre encerrando 30 de setembro e quarto trimestre se encerra em 31 de dezembro. Então, nós temos aqui a forma de tributação do lucro presumido. Então, nós temos aqui a receita bruta, a receita da atividade da empresa. Aplica-se aqui o percentual de presunção do lucro, chegando então no lucro presumido. É somado a esse lucro presumido outras receitas, rendimentos e ganho de capital. Somando aqui, chego então na base de cálculo do imposto de renda à pessoa jurídica. Aplico a alíquota do imposto de renda e o adicional do imposto de renda. Chego então no imposto de renda devido. Subtraio aqui algum imposto de renda na fonte que foi retido, né, sobre essas receitas, e chego então no imposto de renda a pagar. Né? Como eu já disse, isso vale também para a contribuição social. Deve ser excluído da receita bruta as devoluções, as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. Eles não fazem parte
então, da receita bruta. Assim como o IPI e o ICMS-ST também não compõem as receitas das vendas. Se tiver incluído lá nas receitas de vendas, deve ser então subtraído, ok? Agora nós vamos dar uma olhada nas alíquotas. As alíquotas aqui do lucro presumido. Então nós temos aqui os percentuais do lucro presumido. Revenda para consumo de combustíveis, derivados de petróleo, álcool etílico, carburante e gás natural. 1,6 é o percentual de presunção do IRPJ, 12% para contribuição social sobre o lucro líquido. E vendas de mercadorias e produtos, prestação de serviços de transporte de carga, prestação de serviços hospitalares, venda de imóveis para empresas com esse objeto social, indústrias gráficas, construção civil por empreitada com emprego de materiais. O percentual de presunção é de 8% no IRPJ, 12% para contribuição social. Prestação de serviço de transporte, exceto carga, 16% percentual do IRPJ, 12% da contribuição social. Prestação de serviço em geral pelas pessoas jurídicas com receita bruta anual de até R$ 120 mil, exceto de serviços hospitalares, transportes e profissões regulamentadas. Então, aqui não entra as profissões regulamentadas. Médico, engenheiro, contador. O que acontece se a empresa ultrapassar esses 120 mil? Aí ela passa para 32%, ok? Aqui só vale para as empresas que tiverem uma receita bruta, né, uma receita total de até 120 mil. Se ela ultrapassar durante o ano, ela tem que recolher a diferença. Por exemplo, digamos que a empresa, no primeiro trimestre, ela teve lá uma receita total de 50 mil reais. Ok, está dentro aqui dos 120 mil. Segundo trimestre, mais 50 mil reais. Continua dentro desse critério, então ela o percentual de presunção dela vai ser de 16%. Já no terceiro trimestre, também ela mais 50 mil. Opa, 150 mil. Ultrapassou aqui os 120 mil. Então, o que essa empresa tem que fazer? O terceiro trimestre, ela vai já recolher utilizando o percentual de 32%, porque ultrapassou 120 mil de receita bruta anual. E o primeiro e o segundo trimestre fica por isso mesmo? Não, ela vai ter que recolher a diferença do primeiro e do segundo trimestre. Agora, não vai precisar pagar multa e juros, mas tem que ser recolhido ali junto com o terceiro trimestre essa diferença. Esse é o exemplo. Continuando aqui, prestação de serviço em geral, exceto de serviços hospitalares, intermediação de negócios, administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza. Prestação de serviço de construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento de infraestrutura vinculados ao contrato de concessão de serviço público. Todos esses serviços aqui, então, o percentual de presunção de lucro para o IRPJ é de 32% e também 32% para contribuição social sobre o lucro líquido. Aqui eu coloquei outras receitas, rendimentos e ganho de capital, não tem um percentual de presunção para isso aqui. Na verdade, eu coloquei 100% porque isso facilita o cálculo, né? Na verdade, essas outras receitas, elas são simplesmente somadas ao lucro presumido para se chegar na base de cálculo do imposto de renda. E a alíquota do imposto de renda é de 15%, né? Então, nós temos uma alíquota de 15% do IRPJ. E, além dos 15%, nós temos o adicional do imposto de renda. O adicional é calculado assim, 10% sobre a parcela da base de cálculo que exceder o valor resultante de multiplicação de 20 mil por mês. Como é que é isso? Então, eu pago o adicional do imposto de renda somente aquilo que exceder os 20 mil por mês. Como eu faço o cálculo trimestral, então eu vou pegar ali 3 meses, né? 3 vezes 20. Então, eu vou subtrair da base de cálculo de 60 mil. E aquilo que excedeu 60 mil é que eu vou aplicar ali os 10%. Nós vamos ver isso quando a gente for para o cálculo na planilha. A gente vê com mais detalhes.
vai ficar mais fácil de entender. E a alíquota da contribuição social é de 9%. A contribuição social não tem adicional. Um exemplo de cálculo numa planilha. Então, nós estamos numa planilha onde eu vou fazer aqui um exemplo, né, uma simulação de um cálculo do IRPJ e da contribuição social sobre lucro presumido. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui venda de mercadorias. Tive uma receita de venda de mercadorias de R$1 milhão. Eu vou aplicar, então, um percentual de presunção do lucro de 8%. Vou chegar, então, na base de cálculo, né, no lucro presumido de R$80 mil. Eu tenho também prestação de serviço, então, cujo percentual de presunção é de 32%. 150 mil vezes 32%, R$48 mil. E tenho também outras receitas, R$30 mil. Não há um percentual de presunção de lucro, mas você simplesmente soma essas outras receitas com o lucro presumido da venda de mercadorias e da prestação de serviço. Então, vou chegar numa base de cálculo para IRPJ de R$158 mil. Sobre essa base de cálculo, eu vou aplicar então a alíquota do IRPJ, chegando no valor aqui de 23.700. E aqui eu tenho o adicional. Por que esse adicional? Porque ultrapassou R$20 mil por mês. Aqui nós estamos fazendo o cálculo trimestral. Então, esse R$158 mil é a base de cálculo trimestral. Então, como é que eu vou calcular o adicional? Eu vou pegar aqui esses R$158 mil, vou subtrair o quê? 60 mil, que significa R$20 mil por mês. Subtraio, então, 60 mil, chego no valor de 98 mil. O que é esse 98 mil? Ele é o valor que excedeu os 20 mil por mês. E o valor que excede os 20 mil por mês está sujeito a um adicional de 10%. Então, 158 menos 60, 98. 98 mil vezes 10%, R$ 9.800 de adicional. Somando aqui esses dois valores, 23.700 com 9.800, eu chego então no imposto devido de 33.500. Eu tive imposto de renda retido na fonte, vou subtrair esse imposto de renda retido na fonte, 5 mil, chego então num valor de imposto a pagar de 28.500. Esse valor aqui não foi calculado, não, eu chutei aqui 5 mil reais. Né? Existem hipóteses onde a empresa prestando serviço ou vendendo mercadoria, ela tem imposto de renda retido na fonte. Ou pode ser dessas outras receitas também. Bom, agora vamos para a contribuição social. O cálculo semelhante, com a única diferença aqui é que não tem adicional. Vamos lá. Eu tenho uma receita bruta de 1 milhão, vou aplicar um percentual de presunção de lucro para contribuição social de 12%. Então, chega aqui em 120 mil. Prestação de serviço, 150 mil vezes 32%, que é o percentual de presunção de lucro para fins de contribuição social, R$ 48 mil. Somo aqui as outras receitas, chego então numa base de cálculo da contribuição social presumida, né, de R$ 198 mil, aplico aqui a alíquota, 9%, chego no valor de R$ 17.820. Também tem contribuição social que foi retida na fonte, né? Existem casos onde isso acontece, por exemplo, quando eu presto um serviço para o governo, por exemplo, é um desses casos. Então, eu tenho contribuição social retida na fonte que eu estou compensando aqui. Então, eu chego no valor de contribuição social a pagar de R$ 17.120, ok? Então, é assim que se calcula quer dizer, uma forma resumida, né? Esse aqui é um resumo de como se calcula o IRPJ e a contribuição social no regime do lucro presumido. Vamos voltar lá para os slides. Então, agora que a gente já viu o cálculo aqui vamos para algumas observações. Regime de reconhecimento das receitas. As empresas do lucro presumido, né, elas podem reconhecer as suas receitas
pelo regime de competência ou pelo regime de caixa. É uma opção da empresa. Agora, toda vez que ela muda de um regime para o outro, se tiver afetado ali, reduzido o valor tributário, ela precisa fazer algum ajuste, né? Então, a empresa, por exemplo, ano de 2022, ela quis fazer o reconhecimento da receita pelo regime de competência. Aí, quando foi em 2023, ela optou pelo regime de caixa. Isso influenciou no imposto, né? O imposto reduziu por causa disso? Ela vai ter que fazer algum ajuste. Aí, quando chega em 2024, ela quer voltar pelo regime de competência. Ela pode voltar? Pode. Ela pode voltar. A única exigência é que ela tem que adotar esse regime para o ano inteiro. Se ela adotou o regime de competência, é para o ano inteiro. Se é regime de caixa, é para o ano inteiro. Então, aqui no nosso exemplo, na nossa hipótese, em 2024 ela quis voltar para o regime de competência. Ela pode? Pode. Mas se tiver se isso reduzir o imposto ou contribuição, ela vai ter que fazer esse ajuste, né? Porque essa mudança não pode influenciar, pelo menos reduzindo o imposto, né? Então ela vai ter que fazer ali algum ajuste. Bom, distribuição de lucro. A empresa do lucro presumido, ela pode fazer a distribuição de lucro e essa distribuição de lucro ela é alcançada pela não tributação. Então vamos lá. Como é que ela vai distribuir esse lucro pela não tributação? Um lucro não tributado. Pelo lucro apurado na escrituração contábil regular. Então, se ela apurou o lucro ali pela contabilidade, ela pode distribuir esse lucro e esse lucro não vai ter incidência de imposto de renda, não é? E outra forma também, digamos que a empresa não faça contabilidade regular, e nós vamos ver que isso é possível, ela pode então, ela não tem contabilidade regular, mas ela pode distribuir uma parcela do lucro presumido, né, de forma não tributada, que vai ser o valor do lucro presumido deduzido de impostos e contribuições. Com relação à escrituração contábil, o regulamento do imposto de renda, lá no seu artigo 600, fala o seguinte: a pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no lucro presumido deverá manter escrituração contábil nos termos da legislação comercial. Ok? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a empresa precisa manter contabilidade regular. Porém, o parágrafo único fala o seguinte: o disposto no inciso 1 do caput não se aplica à pessoa jurídica que no decorrer do ano calendário mantiver livro caixa no qual deverá estar escriturada toda a movimentação financeira, inclusive bancária. Esse parágrafo único, na verdade, ele está dispensando as empresas de lucro presumido a manterem a contabilidade regular, desde que ela mantenha a escrituração do livro caixa. Então, para fins do imposto de renda, essa empresa pode adotar o livro caixa. Ela não precisa ter escrituração contábil regular. Mas isso aqui é só para fins de imposto de renda. E não existe só legislação tributária, então tem que tomar cuidado com essa questão aí do livro caixa, porque o Código Civil, lá no seu artigo 1179, fala o seguinte: o empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Ora, isso aqui é contabilidade regular, ok? O Código Civil, então, apesar da lei tributária dispensar a empresa do lucro presumido, o Código Civil não dispensa. Essa empresa precisa ter contabilidade regular. O que o Código Civil dispensa é isso aqui, ó. Parágrafo 2º. É dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário a que se refere o artigo 970. Então, lá no artigo 970, dá uma definição de pequeno empresário. Esse sim está dispensado da escrituração regular, ok? Mas veja bem, além do Código Civil que eu estou citando aqui, também tem lei de falências. Tem a responsabilidade tributária dos sócios, por exemplo, ou de qualquer outro, ou dos diretores.
Então, se uma empresa não tem contabilidade regular, como é que ela vai se defender de uma questão ali que envolve a responsabilidade dos sócios, né? E as empresas de responsabilidade limitada, como é que fica essa questão aí se ela não tem uma contabilidade regular? Então tem que ver com muito cuidado, com muitas ressalvas, essa questão aqui da dispensa de contabilidade para as empresas do lucro presumido. Observar isso aqui com bastante ressalva. O ideal é que tenha realmente a contabilidade regular. Bom, e quando a empresa fizer a mudança de regime tributário, né, num determinado ano ela optou pelo lucro presumido. Bom, essa empresa, se ela tem valores com tributação diferida, valores cuja tributação havia sido diferida, ela precisa adicionar esses valores à base de cálculo do lucro presumido já no primeiro trimestre. E quando ela tiver no lucro presumido, no ano seguinte ela passar pelo lucro real. Neste caso, ela precisa adicionar ganhos decorrentes da avaliação com base no valor justo que façam parte do valor contábil. Agora, esses valores podem ser diferidos, desde que o aumento do ativo ou a redução do passivo fiquem controlados ali em contas separadas, ok? Aí a empresa pode diferir esses valores. Outra observação aqui é com relação ao PIS e COFINS. Vamos lá. O artigo 10 da Lei 10.863 fala o seguinte: permanecem sujeitas às normas de legislação da COFINS vigentes anteriormente a esta lei, não se lhe aplicando o disposto nos artigos 1º ao 8º. Aqui está falando de PIS/COFINS não cumulativo. O que está falando aqui? Que as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido ou arbitrado estão sujeitas ao COFINS cumulativo, ok? Elas permanecem no regime cumulativo. Isso vale para o PIS também. O PIS é igual à contribuição social. Não tem uma legislação completa, pega carona na legislação da COFINS, ok? Então, o PIS e a COFINS das empresas tributadas pelo lucro presumido só pode ser do regime cumulativo. Elas não podem aproveitar créditos de PIS e COFINS. Elas vão pegar as receitas ali tributáveis e vão aplicar ali o percentual de 0,65% de PIS e de 3% de COFINS. Se ela quiser participar do regime não cumulativo de PIS e COFINS, ela não pode estar no regime do lucro presumido, ok? Esse é o básico do lucro presumido. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal e acione o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Faça aqui um comentário, faça uma sugestão de novos vídeos, ou até mesmo uma pergunta que eu vou responder o mais breve possível. Eu sou o Arlen Silva, professor de tributos federais e auditor fiscal da Receita Federal. E esse é o canal Tributário na Prática. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal.